convite, na pessoa da Sandra. Queria agradecer demais, assim, nem imaginava que ia ser tão sensacional, muito mais sensacional do que eu imaginava, então estou muito grata mesmo. Eu sou antropóloga de formação, estudei no UFRJ, fiz um pós-doutorado na UERJ, também sempre na área da antropologia. E durante esse período eu trabalhei com arte, religião e política, que é o meu tema, só que com diversos objetos, sujeitos, territórios, temas diferentes dentro desse recorte. E hoje eu vou apresentar para vocês essa pesquisa, que foi uma pesquisa paralela que eu fiz no meu pós-doutorado, que é sobre a Linda Quebrada, essa artista que hoje acho que é difícil uma pessoa que não conheça, né, muito por conta da participação dela no Big Brother Brasil, no programa da Rede Globo. Mas o que eu estou tentando explorar aqui é um pouco anterior a essa presença, está publicado num texto não vai ter como lembrar, eu acho que ele é de 2021, na verdade eu escrevi ele em 2020, então assim, anterior, né, essa trajetória dela mais recente, mas eu queria, para introduzir o tema que eu estou tratando dali, queria falar um pouco sobre como eu entrei em contato com essa, no meu ponto de vista, grande pensadora, né? Pode passar o próximo, por favor. Bom, aqui é uma apresentação um pouco sintética, né, da trajetória da Linda Quebrada, que se identifica como, durante muito tempo, ela se identificava como uma artista multimídia, bicha travesti, porque assim, tem toda uma passagem pela música primeiro, depois pela interpretação, né, ela lança, foi também roteirista desse filme que ela lança em 2018, que é uma filme-biografia chamada Bicha Travesti, que ganhou um prêmio também muito importante, e ela depois se tornou apresentadora, então ela tem realmente um perfil de artista multidisciplinar ou multimídia, como ela chama, né, que é uma singela mini bio, assim, no espírito da mini bio, né? Mas só para poder a gente saber, quem não conhece a artista, pode passar, por favor. Bom, e o que acontece é que durante o doutorado, também depois do pós-doutorado, assim, a universidade é um lugar, como vocês sabem, né, às vezes um pouco árido. Então, às vezes a gente precisa sair um pouco para respirar. E foi o meu caso. Então, eu trabalhei um pouco no audiovisual, tive uma experiência muito assim, rica e interessante, trabalhando como pesquisadora e roteirista do programa Amor e Sexo, da Rede Globo, e foi lá que eu conheci a Linda, como artista que estava performando. Primeiro, ela teve uma apresentação em 2017, e depois a gente fez eu trabalhei na pesquisa para a temporada de 2018, que foi a última, que foi a temporada, enfim, do problema da audiência, enfim, toda a questão que aconteceu no período das eleições, e a gente teve uma participação mais intensa do pensamento da Linda no processo de produção do programa, assim, porque ela aparecia para a gente não apenas como uma artista que ia participar da parte musical do programa, mas também a partir do seu pensamento, né, a partir das suas reflexões sobre gênero e identidade e sobretudo sobre corpo, né, porque ela tem falas muito potentes, muito interessantes nesse aspecto. E aí o que aconteceu foi que terminou o programa, elegemos Bolsonaro, toda aquela situação terrível, que foi 2018, parece que foi outra vida, mas foi essa. Infelizmente, enfim, estamos aqui, mas o ponto é que voltei para o pós-doc muito impactada com essa experiência. Naquela época eu pesquisava, eu trabalhei com patrimônio durante um período, então eu pesquisava solicitações de tombamento de bens religiosos que foram indeferidos pelo IPHAN. Então eram processos de bens que foram recusados e por que o IPHAN recusava esses bens. Então eram sobretudo lugares muito precarizados que tentavam uma titulação pelo IPHAN para poder conseguir minimamente sobreviver, né? Eu já tinha um interesse aí um pouco com essa questão do espaço, mas sempre muito tangencialmente, lembrando que eu não falo do ponto de vista de um especialista nessa discussão, mas que me interessa porque eu trabalho com alguns temas que acabam trazendo essa questão do espaço como uma força. E aí eu comecei paralelamente a trabalhar um pouco essa questão da Lin. Por quê? Porque a Lin, ela trabalha numa interface que me interessa muito, que é essa interface entre religião e erotismo. Então, assim, eu venho de uma formação em antropologia
da religião e antropologia da arte, e eu sempre tentei fazer uma combinação dessas duas áreas, muito embora não seja exatamente uma coisa simples dentro da antropologia e até dentro das ciências sociais em geral, porque as pessoas, quando você fala de religião, até um ponto que a gente estava conversando na nossa reunião prévia do tempo, quando você fala de religião, as pessoas já ficam um pouco apavoradas, pensando, não me interessa, não quero saber e tal. Só que eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo slide, para poder dar uma contextualizada, mas também queria dizer que esse trabalho que eu fiz sobre a Lean, ele, como é basicamente a forma como eu trabalho muito com a comparação de sujeitos, objetos e temas, né? Meus trabalhos, eles estão muito pautados nessa ideia da comparação de como que um objeto, como um sujeito, a trajetória de um sujeito faz entender melhor a trajetória de outro, né? Então, nesse texto que eu escrevi, que era um trabalho combinado, eu analisei a obra da Lean junto com a obra do Bacchus do Blues, que era um cantor também, que escreve canções, enfim, produz muito, está muito mais vinculado à questão da música. A Lean hoje ela está muito mais solta, digamos assim, né, produzindo, é muito mais uma artista multimídia. E o Bacchus do Blues, ambos fizeram muito sucesso em 2017 por conta dos seus discos de estreia, dos seus álbuns de estreia. No caso do Bacchus foi o... Nossa, estou lembrando agora, vocês sabem, Exu, exato. E do da Lean era Pajubá. Então, assim, a gente já vê imediatamente que existe uma discussão ali muito clara sendo colocada sobre o tema da religião, né? Então, essa foi um pouco a minha abordagem trabalhando os autores. Então, assim, as questões que foram sendo colocadas a respeito de raça, de identidade, de sexualidade dissidente, foram trabalhadas dentro dessa chave, de entender como eles estão analisando, como eles estão trabalhando, como eles estão tensionando esses elementos religiosos. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui eu falo um pouco sobre, religião, mas religião como, né? Porque, obviamente, existe todo um debate muito profundo, muito rico dentro do campo das ciências sociais sobre esse objeto, sobre esse tema religião, e nesse aspecto concordo profundamente com a Zica, com a fala de que religião é algo de vocês brancos, né? Sim, religião é uma construção conceitual, né, colonial, que nos fez observar manifestações de outros grupos sociais do mundo a partir dessa chave da religião, mas que são fenômenos e coisas que acontecem nas vidas das pessoas para além desse rótulo. Então, a gente quando foi analisar outras sociedades, imputamos essas outras sociedades, isso que a gente chama de religião. E fomos olhar para essas sociedades a partir desse nosso ponto de vista. E isso cagou tudo, assim, porque nos impediu de ver formas de vida que são atravessadas por uma ideia de transcendência, de magia, de energia, de coisas que nós tratamos sempre como algo religião. E o nosso olhar moderno, que é um olhar ocidental, moderno, partindo do nosso paradigma da modernidade, faz entender que se existe, que com a modernidade deveria deixar de existir o religioso. Que o movimento natural, entre muitas aspas, do progresso, né, do desenvolvimento, voltando a citar Zimri, seria a gente deixar de ser religioso, que a racionalidade nos levaria então a sermos todos hiperracionais, cabeças ambulantes por aí. Só que a gente sabe que na prática isso não existe, né? Na prática as pessoas têm vivências religiosas e o que a gente chama de religioso muitas vezes é modo de vida, né? Significado na vida, terreiro, é muito mais do que simplesmente uma instituição. Religião não é catolicismo ou igrejas evangélicas ou até mesmo religiões de matriz africana. Em religião a gente tem que pensar como uma categoria expandida. Então, o que me interessa falando de religião? Né? Me interessa, mesmo compreendendo lá que nas ciências sociais clássicas, a gente tem autores como o Émile Durkheim, que vai falar da religião como esse elemento agregador da vida social, que é a religião que nos une. Então, quando as pessoas vão para a igreja adorar a Deus, na verdade elas estão adorando a própria sociedade. Isso é uma visão da virada do 19 para o 20, né? Enfim, da discussão, do nascimento das ciências sociais. Só que, depois disso, né, essa ideia da religião como organização social, essa visão positiva, entre muitas aspas, de produção social da religião, ela foi sendo tensionada, evidentemente, né? E aí autores como, por exemplo, né, o Marcel Mauss,
o Jorge Bataille, gente que não é nem da antropologia, né? Gente que veio da filosofia, gente que veio das artes, sobretudo uma certa filosofia ali que estava ligada ao surrealismo francês, o Jorge Bataille, o Michel Léry, e depois a gente vai ter o Foucault também, que produziu sobre isso. O Foucault ele escreve um texto muito interessante, que é o prefácio à transgressão ao livro do Jorge Bataille, enfim, só para dar uma situada. Então, o que eu estou falando aqui quando eu falo de religião, quando esses artistas estão trabalhando essa dimensão, que eu estou falando que é religião, acho que eu estou usando uma categoria que se chama sagrada para poder tentar dar uma outra circunscrita, né? É a ideia de uma força social que ao mesmo tempo atraente, repulsiva e contagiosa e transformadora, porque ela existe. A gente pode imaginar que na modernidade devemos todos ser laicos, seculares, sei lá o quê, mas não é, porque a gente tem, isso aqui é uma coisa que existe, né? Então vamos fazer antropologia do que existe, vamos estudar o que existe. E aí, tem esse autor que chama Michael Tolsig, que ele vai dizer que na modernidade, a forma como a gente mais vive essa força é via transgressão. Ou seja, quando algo dá ruim, então quando tem um problema, quando alguém pinta um santo que fica feio, ou que alguém acha que ele está atacando a